Em entrevista, o secretário municipal de saúde, Dr. Luiz Carlos Bandeira, mostrou à imprensa os dados em relação ao coronavírus no município. Os pontos apresentados foram incidência, casos confirmados, óbitos, casos por faixa etária, atual situação e as regiões com maior índice de casos em Jataí. Muitas pessoas questionam o prefeito, os secretários, o secretário de saúde, por que a situação não voltou à normalidade ainda. E baseado em que a gente proíbe certas coisas. Então, na semana passada, eu tive um bate-papo muito amistoso com o prefeito e eu levantei todos os dados necessários para poder ilustrar, além dos boletins diários que a Secretaria de Saúde e a Vigilância Epidemiológica vem fornecendo à cidade. E nós tomamos a liberdade de fazer um relatório técnico do Covid-19, tá? Menino. Bom, para apresentar Jataí não é uma cidade qualquer, Jataí tem algumas peculiaridades. Jataí tem 100.882 habitantes, num espaço de 7.174.000 km², perfazendo um índice de 14,1 habitantes por quilômetro quadrado, né? E Jataí tem 10 cidades limítrofes, sendo que não coincidem com as 10 que são as pactuadas, né, pela micro-região Sudoeste 2. Por exemplo, nós fazemos limite com Rio Verde, e Rio Verde é a sede da região Sudoeste 1, enquanto Jataí é a sede da região Sudoeste 2. Por favor, Lenê. E Jataí também tem um negócio interessante, se a gente puder observar, quais cidades vocês conhecem no Brasil que são cortadas por 3 BRs e uma GO? São 7 saídas, né? São 6 saídas, pelo menos, muito movimentadas. Então, Jataí não é uma cidade só de quem vai lá e volta. Não é uma cidade ponto final de uma rodovia. A gente tem uma BR muito grande, a 060, que vai para Goiânia. A gente tem destinos para Mato Grosso, Caiapônia, para Serranópolis, destinos para muito obrigado, filho, para Uberlândia, Minas Gerais. Então, resultado, é muito movimentado. Haja vista, por exemplo, nós temos uma cidade de 100 mil habitantes com uma delegacia de Polícia Federal, dado o fluxo, né, de movimento que existe aqui. Infelizmente, Jataí também se encontra como rota de tráfego. Esse movimento todo traz algumas curiosidades interessantes e um movimento muito grande aumenta a possibilidade de contaminação pelo Covid-19. Leni. Bom, esse gráfico que vai aparecer agora é o gráfico da incidência, né, de novos casos por 100 mil habitantes. Por muito tempo nós passamos com 6 contaminados. E a gente, como é que está o número de Jataí? Tem 6 pessoas contaminadas, tem 6 casos positivos. Até que um belo dia a gente pulou para 15 casos positivos de uma vez só. Foi de uma empresa que teve um número muito grande de contaminados que tiveram no Mato Grosso e voltaram. E naquela semana, era dia 31 de maio, perto do aniversário da cidade. Na semana seguinte nós começamos a fazer alguns testes. Fizemos testes no Hospital das Clínicas, 274 testes. Qual foi a curiosidade? Quando 27 pessoas apareceram com um exame positivo sem nunca ter tido um sintoma qualquer. Leni. Curiosamente, no nosso município, o maior número de afetados é do sexo feminino. O maior número de contágio é do sexo feminino, com 53% dos contaminados, contra 47% do sexo masculino. Leni. A próxima curva mostra os casos confirmados. E esses casos confirmados, vocês perdoem pelo número, essa apresentação é do dia 28 de agosto, sexta-feira, quando nós estivemos com o prefeito. Nós tomamos a decisão de manter os boletins diários e esses relatórios serão semanais ou quinzenais, para a gente poder ter uma informação melhor a ser dada para a população, né? Hoje, Jataí já está com casos confirmados, 3.054 casos confirmados. Leni? Essa curva é uma curva interessante porque ela começa a mostrar uma variação entre... Deixa eu só constatar que a letra realmente é muito pequena, não consigo enxergar. São os novos casos, né, por semana epidemiológica. E aí a gente nota que houve um ápice muito grande no finalzinho, né, da anotação, porque a gente tinha mais ou menos 150 fichas
sem a passagem para o sistema digital. Então a gente tinha fichas de papel que precisavam ser digitadas. Nós fizemos uma força-tarefa, conseguimos acadêmicos da enfermagem, acadêmicos da medicina, que auxiliaram no preenchimento do sistema digital, e aí houve aquele pico muito grande no final, que depois cai. Então, na realidade, a gente deve estar no meio daquela curva, isso deve voltar à normalidade agora. Próximo, por favor. Eu chamo especial atenção da imprensa e da população para esse gráfico. Esse gráfico, embora ele seja muito representativo, ele traz informação muito ruim. A gente ali nota em barra, na cor laranja, o número evolutivo de casos confirmados. Então os casos só aumentam em Jataí. E acompanhando o gráfico de barras, a cor vermelha mostra o número de óbitos proporcionalmente. Então, para quem gosta de gráfico, o interessante nesse gráfico é a congruência que existe entre o aumento do número de casos e o aumento do número de mortes. Se os casos continuarem aumentando em Jataí, infelizmente, continuará aumentando também o número de mortes. As curvas são coincidentes, isso não estou inventando, isso é estatística, isso é matemática, isso é o que a gente averiguou nesses 6 meses. Está todo mundo cansado dessa epidemia, eu também estou, mas eu não posso cansar. Eu quero que esse troço acabe, que chegue a vacina, que todo mundo volte ao novo normal, mas ainda não acabou. Então, por favor, prestem muita atenção. Se o número de casos continua aumentando, consequentemente o número de mortes também vai aumentar. Próximo, Leni. Esse é um gráfico horroroso, mas é um gráfico necessário. Esse gráfico mostra o número de óbitos por faixa etária. E aí me perguntam assim, por que não libera as igrejas? Por que os pastores não podem chamar seus fiéis, o padre não pode chamar seu rebanho? Porque a casa de Deus é o coração de cada um e eu não estou aqui para discutir isso. Eu estou aqui para mostrar que a faixa etária mais acometida é essa faixa etária que está entre os 65 e os 74 anos. Seguido da faixa etária dos 75 aos 84 anos. Seguido da faixa etária dos 55 aos 64 anos. Então, quem morre mais é quem tem mais de 60 anos. Por isso que eu não vejo com bons olhos que pessoas com mais de 60 anos retornem às igrejas e façam aglomeração. Por favor, utilizem sua fé, conversem com seus pastores, mas evitem aglomeração. O gráfico mostra, morre mais quem tem mais de 60 anos. Morre mais quem tem mais de 65, depois morre mais quem tem mais de 70, depois morre mais quem tem mais de 56. Então, por favor, há 6 meses atrás eu era inocente, eu achava que Jataí teria 80 casos e a gente teria nenhuma morte. Já são 45 mortes na data de hoje, 3.054 casos. Próximo. Essa é o outro gráfico interessante. Se o anterior mostrou o número de óbitos, esse mostra a faixa etária de novos casos. Qual é a faixa etária mais contaminada em nossa cidade? Jovens entre 25 e 34 anos. Coincidentemente, são aqueles jovens que frequentam barzinhos, barezinhos, botecos novos que abriram. Não sei como é que se abre um boteco novo na época de pandemia, mas enfim, não estou aqui para discutir isso, não estou contra a economia. Mas a doença tem mostrado um lado muito desrespeitoso, mal educado e egoísta. A gente não se preocupa com as pessoas, a gente tem se preocupado só com a gente. Se a gente pudesse evitar aglomeração e cada um fazer o seu dever de casa, eu garanto que os números seriam menores de Jataí. Mas as pessoas estão banalizando, andando sem máscara, fazendo aglomeração. Daqui a pouco, se você passar no Lago JK, no Lago Bom Sucesso, no Lago Jacuí, aqui naquela pista de caminhada do Parque das Brisas, você vai ver um monte de gente aglomerada e sem máscara. Isso é muito ruim, porque a pandemia não acabou. Próximo. Aqui a situação atual, esse é um gráfico que eu gosto de falar. Na época a gente tinha 2.913 casos, com 1.722 recuperados. Os dados confirmados de ontem são 3.054 casos com 1.892 recuperados. Ou seja, o nosso índice de recuperação está acima dos 60%, dos 50%. Eu tenho amigos que estiveram na UTI, que estiveram graves na UTI, foram entubados, mas que graças a Deus já se recuperaram e estão em suas casas.
A gente não sabe quem vai estar contaminado. Essas pessoas que andam sem máscara, que se aglomeram, quando precisarem do sistema público de saúde, Deus abençoe que tenhamos vagas. Porque, infelizmente, as taxas de ocupação têm andado muito altas. Próximo, por favor. Esse é o manual, esse é o boletim que saiu do dia 28, sexta-feira, vamos desconsiderar. Ali a gente muda só de 2.900 para 3.054 e o número de recuperados também. E o número de óbitos, na época era 42, 43, hoje são 45. Próximo, por favor. Esse é um gráfico tipo acelerômetro que mostra a situação atual da ocupação da ala 19 do Covid. Aquela parte verde é a área confortável, até 50% de taxa de ocupação, amarelo a gente tem que ter um pouco mais de critério, vermelho é o perigoso. A nossa seta aponta para 92,31% como taxa de ocupação, que no dia mostrava 24 leitos ocupados de um total de 26 possíveis. Eu só tinha 2 leitos disponíveis. Salvo engano, hoje a situação diminuiu pouco. A gente tem 23 leitos para 26 possíveis. Próximo, por favor. Aqui a taxa de ocupação de UTI. Essa taxa de 70% demonstrava que a gente tinha 14 leitos ocupados num total de 20 leitos. Uma das piores cenas, os piores cenários imagináveis é alguém que precise da UTI, ou que precise do hospital, que precise da internação e não tenha vaga. Por isso, ainda não é hora de flexibilização total, de abertura de clubes, não é hora de abertura de cinema, não é hora da abertura das igrejas para pessoas com mais de 60 anos. As igrejas deverão manter os termômetros nas portas para averiguação das temperaturas, disponibilizar álcool em gel, e fazer com que as pessoas se sentem de maneira afastada, pelo menos 1,5 metro, 2 metros cada uma da outra, tá? Próximo, por favor. Esse é um trabalho muito bacana feito pelo pessoal aqui da Geografia de Jataí, junto com o pessoal da Vigilância Epidemiológica, e é um mapa da cidade que mostra a incidência de casos por setores, por bairros. E a gente observa que qual é o bairro mais contaminado de Jataí, qual é o bairro que mais tem Covid em Jataí? É o centro da cidade. Mas porque o centro, se as pessoas que moram no centro parecem ter um nível higiênico melhor, uma conscientização melhor? Porque o comércio está localizado, sobretudo, no centro da cidade, na parte alta do shopping, para o Conjunto Rio Claro, que são os 2 locais mais contaminados da cidade. Ou seja, aonde a gente tem mais aglomeração, a gente tem mais casos de Covid. Eu não estou inventando caso, não preciso inventar caso, eu tenho um respeito danado pela nossa população. A mim cabe a responsabilidade de cuidar de 100 mil habitantes. Ah, mas os barzinhos estão abertos. A responsabilidade de cada um deve ser medida nesse momento. Não é porque alguém inflige erro que você deve errar junto. Então, se tem alguém fazendo aglomeração, evita imitar o que é errado. Ah, tem um barzinho, denuncia, fala alguma coisa, porque não é para ter esse tanto de ocupação, tá? Próximo, por favor. Aqui o número de óbitos por bairro. Infelizmente, o maior número de óbitos também acontece no centro da cidade, Mas em toda a cidade, nos 4 cantos da cidade, a gente infelizmente tem casos registrados de óbitos. Repito, hoje nós estamos em 45. Próximo, por favor. E aqui um mapa muito legal, que é um mapa de recuperados também por setor. E aí, graças a Deus, se o centro é o que mais tem Covid, o centro também é o que mais apresenta a maior taxa de recuperação por Covid. Esses dados estarão disponibilizados para todos vocês aqui da imprensa. Muito obrigado pela presença e a gente pode abrir a discussão agora.